Por ironia do destino, no dia 25 de Abril estava em Celurico da Beira. Eu trabalhava em Lisboa, vivia em Lisboa, mas por um motivo de doença eu estava em Celurico da Beira. Não me apercebi de grandes modificações em Celurico. Eu fui acordada às 5 da manhã pela minha avó. Maria Fernanda, estão a dizer no rádio que há uma revolução em Lisboa. Eu tinha uma irmã a viver em Lisboa e a única coisa que me apercebi em Celurico da Beira foi a preocupação de todas as pessoas, incluindo a minha família, que tinham pessoas que viviam em Lisboa porque não sabiam o que era a revolução. Eu não estava assim tão assustada porque eu enquanto vivia em Lisboa, pertencia a um partido clandestino. Nós sabíamos que havia alguma coisa no ar, tinha havido o golpe das Caldas e, portanto, sosseguei a minha avó dizendo que não haveria nada de difícil, de preocupante e fomos aguardando. Eu depois, no princípio de maio, voltei para Lisboa. E aí não participei em grandes ações porque eu estava, como se diz, escaldada daquilo que me tinha acontecido antes do 25 de Abril. Perseguições, não liberdade, não nos podemos expressar e então a única coisa que eu fiz e que me orgulho muito foi, juntamente com umas pessoas que viviam na freguesia onde eu vivia, que era um bairro periférico de Lisboa, que não tínhamos absolutamente nada, juntámos-nos umas quantas pessoas e como sabíamos que havia lá um edifício devoluto, nós ocupámos 2 andares desse edifício devoluto para pormos lá o posto médico, que ainda hoje lá funciona e que realmente foi uma das grandes conquistas que nós na altura fizemos. Eu depois voltei para Celurico, tive as minhas filhas, criei 4 filhas aqui em Celurico, trabalhei sempre ligada ao Serviço Nacional de Saúde, que eu penso que foi uma grande vitória do 25 de Abril e que desejo do fundo do meu coração que ninguém deixe perder o Serviço Nacional de Saúde para continuarmos a viver com a liberdade que conquistamos. Para mim o 25 de Abril foi liberdade, foi alegria, foi democracia e foi conseguir viver aquilo que eu não tinha conseguido viver antes. No 25 de Abril eu ainda não era nascida, nasci em Celurico em 85, portanto 11 anos depois da Revolução. Aprendi sobre o 25 de Abril principalmente na escola, onde nos incentivavam a recolher memórias entre os nossos familiares, os nossos pais e avós. Ficava muito desapontada, até por alguma falta de entusiasmo com que se falava do acontecimento em casa. Depois percebi algumas das razões, por exemplo, a minha mãe recebia o jornal do partido que militava aqui em Celurico e o carteiro começou a espalhar que ela era comunista, então deixou de receber essas notícias, parecia que ser de esquerda ou pensar um bocadinho fora da caixa era pecado. Portanto, acabava sempre por ouvir as histórias da minha bisavó, que viveu as grandes revoluções portuguesas do século XX, viveu as guerras mundiais, falava das histórias do pré-25 de Abril, o contrabando que fazia na raia, os racionamentos, a miséria, um mundo onde ainda não havia eletricidade, onde não havia carros, onde não havia televisão, onde não havia telefone. Todo um outro mundo, e foi desse fascínio pela história que nasceu a minha vontade de a estudar e que me levou a compreender um bocadinho melhor a perspectiva de tempo longo, e é nesse tempo longo que eu me vejo e me orgulho de ser filha de Abril e de ter nascido e crescido num ambiente de liberdade, onde pude usufruir das grandes vitórias da Revolução, o Serviço Nacional de Saúde, a liberdade de expressão e de pensamento, a escola pública e obrigatória. Aliás, atrás de nós, o primeiro edifício dedicado à instrução pública em Portugal, do século XIX, que na minha altura, quando eu era criança, era a Biblioteca Municipal. E só posso desejar que a minha filha, que nasceu numa outra geração, só espero que ela consiga, com as ferramentas de hoje e de amanhã, manter e melhorar as conquistas da democracia instaurada em 74, porque o processo democrático, esse sim, ainda está em curso.